Sejam bem-vindos, esse é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, você está vendo o e-mail aí na sua tela, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido alguns e-mails de pessoas nos indicando convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque este é o foco central deste programa. Este programa que está na 5ª temporada. 2018 é um ano importante, nós continuamos então no processamento do tema direito, sempre levando à comunidade discussões relativas ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, acabei de dizer, este é o foco central deste programa. O meu convidado de hoje é o professor Jaci René Costa Garcia, professor do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, é sempre um prazer poder contribuir aqui de alguma forma com o programa. Esse é um programa que vem se caracterizando, Jaci, pelo enfrentamento das questões jurídicas, do que está acontecendo no mundo, acontecendo no Brasil. E quando a gente fala em hermenêutica, a gente fala em mundo também, Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, na tua concepção, a importância da relação entre direito e hermenêutica, ou, indo um pouco mais a fundo, a importância de se falar numa filosofia no direito. Já de algum tempo eu tenho centrado as minhas preocupações em estudar propriamente a linguagem, a filosofia e o direito, Justamente porque temas assim relevantes e que vão impactar diretamente a própria concepção da democracia envolve esse ato de escolha, ou esse ato de decidir, Veja, quando a gente está no âmbito da moral, nós temos às vezes dilemas profundos da moralidade e nós podemos ficar dias e anos discutindo sobre esses dilemas morais, Mas no âmbito do direito nós temos uma questão temporal que faz com que nós tenhamos que tomar decisões, Então muitas questões que estão no âmbito da moral também irão entrar para o âmbito do jurídico, Mas no âmbito do jurídico há que se tomar uma decisão e espera-se sempre que essa decisão seja tomada dentro dos limites do jurídico. Então essas questões então, são bastante importantes, relevantes e algo que tem sido objeto, digamos assim, dos meus estudos acadêmicos. Mas na tua concepção, qual é o fator principal de agressão do sistema jurídico por outros sistemas, como o sistema da moral, o sistema da religião, o sistema da política, por exemplo? A questão, assim, me parece que permeia também o universo da linguagem. No século XX nós fizemos uma redescoberta, eu diria assim, desses alcances da linguagem. E isso, de certa forma, ele impactou em alguma medida o próprio direito. Muitas vezes a interpretação de uma regra de direito ela encontra um elemento de realidade que exige um certo nível de reflexão do jurista. Vamos dar um exemplo assim bem simples para que quem está nos assistindo entenda. Quando eu digo assim, olha, é proibido a entrada de animais na Unifra. Bom, uma regra que nos parece de fácil aplicação, no âmbito da instituição. Mas quando às vezes eu tenho um elemento de contexto, por exemplo, um cego, um deficiente visual com um cão-guia. Será que essa regra ela deve ser interpretada literalmente, dizer assim, olha, o deficiente visual com cão-guia não pode ingressar na Unifra porque há uma regra que proíbe e não há exceções presentes no próprio texto da regra. Vejam, esse dilema nos parece que tem impactado assim, profundamente o direito. Quando a gente diz assim, olha, que há que ter razoabilidade, que se há que ter bom senso na interpretação das regras jurídicas, isso de um lado nos diz assim, olha, por óbvio devemos deixar, esse é um caso que excepciona a regra. E devemos entender que o deficiente visual com cão-guia não é disso que trata a regra. Mas de outro lado, um aspecto negativo que tem disso, nós estamos dizendo mais do que disse a regra. Então, esses limites dados pelo texto e pelo contexto, essa questão que nós invertemos e compreendemos essa inversão a partir do século XX, que a existência precede a essência, também nos coloca num campo da contextualidade, dos elementos de uma historicidade e uns elementos do espaço e tempo que estão nos interpelando. Vejam, eu tenho uma realidade que me interpela e eu tenho uma regra codificada que antecipa as respostas que eu vou dar a essa realidade. Vejam, essa tensão da coisa em si, da realidade,
e da regra e saber os limites da minha atuação enquanto alguém que decide e interpreta essa regra, é algo ainda, eu diria, que necessita um esforço muito grande nosso ainda para dar conta disso. Né? Agora, ao fim e ao cabo, nos coloca diante do fenômeno, né? Dos fenômenos fáticos, dos fenômenos sociais, dos fenômenos jurídicos, o que, em certa medida, com o passar da evolução da sociedade, né, parece que o direito foi se afastando disso. Parece que o positivismo jurídico ele quis afastar o direito do fato. Temos muitos estudos sobre isso, né, nós temos um plano teórico bastante rico sobre isso. Mas o mais interessante aí é o grau de complexidade disso que a gente está falando, Jaci. Porque, claro, e a gente tem que cuidar para traduzir para o nosso telespectador de uma forma compreensível, porque senão a gente fica filosofando aqui, né? E é o problema do discurso filosófico esse. Mas, na verdade, o que a gente está querendo demonstrar aí, me parece, né, diante dessa fala, é que existe um grau de responsabilidade em relação ao direito. Nós temos que levar o direito a sério. E esse grau de responsabilidade passa pela relação dos entes com a própria linguagem, de respeito à linguagem, e dos respeitos aos limites da linguagem, o que é algo tão complicado de se realizar no mundo jurídico. Mas eu volto de novo a insistir, me parece assim, por essa perplexidade que nós estamos no século XX, de entender que essa linguagem, ela ganha novos sentidos. Né? Quando nós estamos diante de um debate, num estúdio como esse, e a gente diz assim, olha, o estúdio está pegando fogo. Vejam que eu não posso entender também na literalidade do pegando fogo, né? Ou posso, né? Se efetivamente tem alguma chama, alguma coisa que está incendiando o estúdio. Quer dizer, então a linguagem ela começa a ter esse aspecto também não conotativo, um aspecto metafórico também presente dentro da linguagem e que traz um complicador, né? Traz um complicador nos processos interpretativos. Então eu acho que diante disso que nós vivemos um certo nível de perplexidade. Mas nós dentro do direito nós temos que pensar assim, até quando tu dissesse assim, ó, precisamos levar o direito a sério, nós estamos nos apropriando também de um discurso de um filósofo do direito, que é do Orkin, mas é um filósofo também moral, né? Ele não está dizendo que a moral tem que corrigir o direito, mas é um filósofo que entende que as normas jurídicas também são produzidas dentro de um contexto em que tem agentes morais. Se pensa que um direito é produzido dentro de um contexto também de uma moralidade pública vigente. Quer dizer, essa esperança, digamos assim, digo isso por algum tempo também de investigação na obra do Orkiniana, né, entender que há uma raiz, digamos, de moralidade presente. Né? Há uma aposta, é um filósofo otimista. Né? Claro. Ele acredita que nós tenhamos uma sociedade de pessoas boas, de seres morais, de pessoas que tenham... E esses agentes morais produzam normas jurídicas também boas. Né? Claro que ele não defende, ele defende, de certa forma, a autonomia. Como todo filósofo do direito, vai defender essa autonomia do direito em relação à moral. Mas eu queria só dizer também um aspecto do positivismo que passou pela tua fala também, né? Que principalmente esse positivismo do século XX, não o positivismo exegético, né? Esse positivismo traz aspectos importantes para o direito, né? Traz um certo ar de cientificidade, reduz um pouco o âmbito da nossa interpretação, diz, olha, nós precisamos interpretar as normas jurídicas e produzir respostas dentro desse quadro de referência, que é o ordenamento jurídico. Sim. Então, isso é algo que nós ainda estamos devendo, né? Porque a gente vê na atualidade, por exemplo, às vezes respostas que ultrapassam muito, né? As possibilidades da linguagem jurídica, né? Porque a linguagem também oferece alguns limites interpretativos, né? Sim. A questão que o STF em 2016 vai tratar do princípio da presunção da inocência, parece que ele extrapola, né? Ele vai além dos limites permitidos pelo próprio texto normativo, né? O mais importante, né, o tema mais importante relacionado a isso que a gente está tratando aqui, talvez guarde relação direta com o processo decisório no ambiente jurisdicional brasileiro. Hoje, quando se fala na relação mais próxima entre direito e filosofia, entre hermenêutica e direito, etc., processo e hermenêutica, pode ter certeza que como ponto, né, de chegada vai aparecer o problema do protagonismo judicial, o problema do solipsismo judicial, né, do processo de tomada de decisões a partir da consciência do magistrado, quando então se ultrapassariam esses limites da linguagem que a gente está fazendo referência aqui e se desrespeitaria o fato de que o direito,
por óbvia, relação direta com o princípio democrático, ele tem um limite. Né? O direito tem o seu limite, ele é composto por um sistema autônomo de regras, de padrões pré-estabelecidos pela comunidade e, em princípio, né, não se tem o direito de ultrapassar. Nenhum juiz do território nacional, nem ministro do Supremo teria essa possibilidade, teria direito a isso, porque isso, aproveitando um pouco da tua fala lá do início, teria relação direta com a própria formação do conceito democrático. Então, esse é um problema para a gente, né? Para trabalhar em sala de aula, para trabalhar profissionalmente, que são os limites da linguagem que acaba respingando no processo decisório jurisdicional brasileiro. Mas agora, como tu trabalha isso em sala de aula, Jaci? Eu acho que essa é uma questão importante, assim, porque geralmente se pega um aluno que está no início do curso ali, né? Do início para o meio. Como fazer ele compreender isso? Porque está num outro nível de discussão jurídica. A grande dificuldade, eu acho que todos os professores que trabalham com essas propedêuticas, eles devem sentir, é que a gente está trabalhando com questões que são realmente as questões talvez mais difíceis, né, e mais intrincadas do direito, com um aluno que está, de certa forma, iniciando. Né? Então a gente procura, às vezes, trazer exemplos, pelo menos exemplos que sejam mais simples. Né? Quando eu vou trabalhar com uma questão do simbólico dentro do direito, trazer os exemplos dos prédios, de toda a nossa ritualística, né, e tal, tentar fazer com que ele entenda a partir desse universo que ele está se inserindo. Né? Mas é claro que nós discutimos os grandes temas. Né? Então, eu tenho primeiro uma primeira aula para tentar conscientizar ele daquilo que nós estamos fazendo, da importância daquilo que nós estamos fazendo. Né? Então, nesse ponto, eu venho com a minha história, com a minha prática, a gente, por ter um pouco mais de vida também, já tem alguma experiência, né? Para mostrar que aqueles autores que nós iremos tratar ali ao longo do semestre, que nós estamos apresentando na primeira aula e tal, realmente são referências importantes que eles precisam pautar, se quiserem ter, de certa forma, uma inserção no direito, uma inserção, eu digo, um bom trabalho dentro do direito, na área que optarem, né? Precisam levar a sério também esses autores que são centrais, né? E que são obras que, ao contrário do que a gente pensa, às vezes a gente compra uma obra teórica, o que o aluno às vezes pensa no início, bom, essa obra teórica aqui não vai servir, quando na realidade aquelas obras, eu procuro sempre evidenciar isso, né? Não que a gente não tenha que comprar alguma obra de apoio no Código Civil, processo civil, processo penal, direito civil, obras de comentadores, né? Mas essas obras de comentadores que são realmente um problema para a gente no futuro, porque elas não vão servir mais, né? Elas servem por um determinado tempo, porque as normas também mudam, né? Sim. Então essa busca de autonomia do aluno está diretamente ligada com esse tipo de leitura que a gente está, de certa forma, apresentando ali. São leituras emancipatórias, né? Esse é o discurso que a gente tenta inculcar neles, né? Essa perspectiva, né? Eu quero que tu, né, guarde essa tua última fala ali sobre a utilização desse grupo de autores, né, para que a gente volte do intervalo retomando o discurso mais ou menos por aí. Pode ser, assim, vamos fazer um intervalinho super rápido, 30 segundos. Então não saia daí, por gentileza, nós já voltamos, 30 segundos, como disse. A Luísa tá indo pra aula. A Ana e o Alex também. E você? Já escolheu ser universitário? Um novo mundo se abre para quem faz essa escolha, cheio de desafios inéditos e muita conquista pessoal. Para fazer essa escolha, basta fazer o vestibular em 1º de junho. As inscrições vão até 8 de maio no site universidadefranciscana.edu.br. Universidade Franciscana. Somos universidade. Somos você. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Programa esse, plural, democrático, que está na sua 5ª temporada. E aqui nós temos então a possibilidade de enfrentar discussões jurídicas, temas jurídicos, porque esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor Jaci René Costa Garcia. Professor, falávamos, né, no primeiro bloco sobre a relação entre filosofia, direito e tal. E o professor falou ali da utilização em sala de aula de inúmeros autores que vão acabando dando suporte para essa relação, né? Talvez é o início ali para o aluno, para o nosso aluno, né, aqui do curso de Direito da Unifra, a iniciação dele nessa relação entre direito e filosofia. Eu te provocaria o seguinte em relação a isso, Jaci. A maioria desses autores, vamos pegar um Ronald Dworkin, um Hart, né, o Kelsen,
eles não escreveram para a realidade brasileira. Tu vê isso como um problema? Ou é possível, mesmo assim, se aproveitar essas teorias para a realidade brasileira? Assim, ó, sempre com os cuidados que são necessários, né? Mas são pensadores, de certa forma, que tem uma obra que está muito além dos próprios limites do Estado, né? E do tempo em que escreveram, né? Então, por exemplo, uma filosofia kelseniana mesmo, a perspectiva dela é que seja uma metodologia que permita a leitura de diversos ordenamentos, né? Então, nesse sentido, à medida que a gente conhece um certo nível de profundidade com o tempo e com o tempo de leitura e de trabalhos em cima da obra, a gente consegue perceber que poderia estar trabalhando num outro ordenamento, né? Com aquela metodologia de trabalho presente na obra, seria possível empreender leituras nesse outro ordenamento à medida que vai conhecendo, digamos, a legislação desse outro ordenamento. Então, nesse sentido, eu acho que a obra ela tem esse condão de ultrapassar o próprio tempo dela, né? Por exemplo, o Kelsen, a primeira versão 34, a última em 1960, né? A morte dele em 73, do século passado, mas é uma obra ainda que está extremamente viva e muitas questões da obra a gente consegue ver em alterações, inclusive inclusive processuais, né? Uma ideia de súmula vinculante, eu sempre digo que a gente encontra lá em Kelsen, quando ele fala que um tribunal de última instância, né, poderia, em tese, fazer uma norma que tivesse um caráter geral. Ele está meio que antecipando uma ideia de uma súmula vinculante, né? Claro que pode ter suas críticas, né, mas é algo que a gente já consegue encontrar dentro desses autores muita inspiração, né? Porque, na realidade, o que o aluno tem que saber é que esses autores também tiveram um profundo viés prático, né? Kelsen, nós temos uma herança no direito constitucional que nós vamos buscar nele, no próprio controle de constitucionalidade, né? É um juiz do tribunal austríaco. Então, esses grandes teóricos que pensaram, esses grandes modelos também tinham digamos assim, uma relação com a prática, né? Bastante importante, né? E eu entendo que, claro que com as devidas, por exemplo, vamos trabalhar com Dworkin, que vem de um modelo de common law, né? Com os devidos ajustes, a gente pode sempre pensar esses modelos na realidade brasileira, né? Principalmente naquilo que eles trazem assim de importante, na questão dos princípios, em Dworkin, essa leitura, né, que busca uma ideia de correção, que é uma ideia, digamos assim, de levar o direito realmente a sério, né? Dizer assim, olha, o juiz, quando está num processo de decisão, ele precisa produzir respostas corretas em direito, respostas adequadas, né? E que levem em conta toda a história institucional, né? Tudo aquilo que foi escrito dentro do direito, né? Ele não está chegando agora, né? Como diz o Lênin, né? Não é um marco zero, né? Não é a partir dele que nasce o direito, né? Há um direito que tem toda uma historicidade, né? Toda uma tradição que precisa ser sopesada, né? Uma série de conceitos, né? Agora, quem acha que a teoria aí do direito, que ao fim e ao cabo que a gente está trabalhando aqui são questões relacionadas ao plano da teoria do direito. Quem acha que isso está longe da prática do direito está muito enganado, né? Assim, existe uma relação direta entre uma coisa e outra. Nós falávamos lá no primeiro bloco em relação ao processo de tomada de decisões. Bom, a gente pode analisar numa linguagem analítica ou compreender, então, numa linguagem hermenêutica, essa relação emergindo diretamente num sistema de teoria do direito. E talvez o exemplo mais significativo que nós tenhamos hoje para falar sobre isso é a questão relacionada ao protagonismo judicial e os constantes ataques que o protagonismo judicial vem sofrendo aí de uns anos para cá. Como é que tu vê essa zona de tensão, né, relacionando isso com os limites da própria linguagem, etc.? Assim, é uma questão que tem que ter um certo cuidado, né? Porque, na realidade, avançar um sinal, né? Essa ideia de que o juiz, quando o juiz vai além, ou o juiz julga a própria norma, né? Quer dizer, ele tá ultrapassando os limites daquela função dele dentro do Estado, né? Então, quer dizer, essa é uma das questões que parece que o positivismo já deixou isso bastante claro, né? De certa forma, a ideia de um reducionismo, a partir de um positivismo kelseniano, ele tem um aspecto positivo, de dizer assim, olha, o juiz não é um revolucionário. O juiz não está aqui para julgar o texto da lei.
né? Então, eu brinco com os alunos, né, porque no próprio processo civil, a gente que está atuando e tal, em determinados momentos o juiz, e eu fiz em algumas épocas, trabalhei com sindicatos também, né, em escritórios que trabalhavam com sindicatos, e as demandas eram bastante elevadas, os valores, né. Então, invariavelmente a gente via um juiz fixando honorários sucumbenciais abaixo da regra processual. A regra processual estabelecia determinados limites para os honorários sucumbenciais, e o juiz entendia que, em razão da condenação, e tinha na base 10 mil filiados, ia dar uma condenação muito alta, ele não fixava um limite mínimo que a regra previa, ele ia além disso. Quer dizer, esses limites da regra é algo que nós entendemos que ele precisa obedecer, né, até que a regra se altere. E tem limites que são não são interpretativos, né? Ele tem um poder dentro daqueles limites. Se os honorários são entre 10 e 20, ele pode tender ao mínimo. Agora, ele não pode se não há uma norma que, hoje já com as alterações do processo até se tem um outro desenho, mas num determinado momento do tempo nós tínhamos entre 10 e 20, então eles não poderiam reduzir além disso, né? Vira 1% em razão do montante da condenação. Então, essas questões todas, elas parecem quem faz com que a gente diga, olha, o juiz aí nesse momento ele excede, ele faz mais do que o Estado democrático permite que ele faça. E isso é um problema, né? E julgar a lei também, né, do ponto de vista moral, né? Quer dizer, uma correção moral do direito, isso também está além das possibilidades, né, dadas por alguém que está dentro de um Estado democrático de direito, né? Agora, tu não achas que isso pode ser compreendido por alguns como, por exemplo, né, uma proibição de interpretar a lei? Se a missão do sujeito ali é simplesmente reproduzir o que o legislador iluminado produziu, né, então daqui a um pouco não se pode mais interpretar, claro. Não estou dizendo que eu defendo essa ideia, só estou te provocando a partir dos ataques que a gente vê, né, no plano teórico em relação a isso. Daqui a um pouco, bom, mas então não posso ir além dos limites estabelecidos pela própria lei. Então eu estou proibido de interpretar. Como é que tu resolve esse dilema aí? Mas a questão é que a linguagem ela já é plural, né? A linguagem ela não vai ser unívoca, né? Então sempre existirá uma margem interpretativa. No exemplo que nós estávamos conversando antes, assim, ele não há necessidade de ele dar 20% se é uma condenação elevada, ele pode reduzir ao mínimo, mas o mínimo dentro de limites estabelecidos pela lei, né? Então ele vai ter uma margem sempre interpretativa. Nessa situação está limitada entre dois números, mas em outras situações o próprio texto legal, né, ou a situação de realidade permite às vezes com que ele tenha que repensar, né? Por exemplo, a gente dá aquele exemplo de Hart lá, né? É proibido o ingresso de veículos no parque. Bom, essa regra em determinadas situações ela tem uma aplicação fácil, né? Qualquer juiz interpretaria da mesma forma. Mas se eu tenho uma bicicleta, ou agora se eu tenho uma ambulância e alguém passando mal dentro do parque, então eu vou ter margens interpretativas. Se é uma bicicleta, eu vou perguntar, a bicicleta é veículo? Está dentro desse signo linguístico? Ou não? Digamos assim, então, quando eu digo assim, olha, não entendo que bicicleta é veículo e não aplico a multa prevista na regra e deixo ingressar uma bicicleta no parque, eu não estou descumprindo. Está dentro do meu poder interpretativo, a linguagem me permite isso, né? Quando eu estou interpretando veículo aqui nessa hipótese, não estou entendendo veículo com motor e não uma bicicleta. Agora, se eu estou dando uma interpretação a partir da regra, eu não estou indo além das minhas possibilidades interpretativas. Não está sendo discricionário. Não estou sendo... É que os limites interpretativos, eles não advêm do processo de assujeitamento do próprio limite. Ele advém justamente do próprio direito. É o próprio direito que vai resolver com isso. É isso que as pessoas têm um pouco de dificuldade para compreender. E também o fato de que é difícil você... Né, essa luta, numa outra linguagem, essa luta toda se justifica pela luta contra a subjetividade, contra o subjetivismo, que em alguma medida talvez seja o mal aí da civilização do século XXI. Juridicamente falando, então, não tenho dúvidas em relação a isso. Agora, retirar os limites interpretativos do próprio sistema que me parece ser o desafio principal. Como resolver isso? Sim, porque de certa forma, o sistema ele é uma construção coletiva. Então, veja assim, o sujeito que interpreta, essa subjetividade que interpreta, ela tem que estar limitado numa intersubjetividade. Né? Então, é essa relação entre...
Quer dizer, aquele sujeito que interpreta, ele não pode desconhecer o que foi historicamente construído, né? Por muitas subjetividades, né? Então, quer dizer, ele tem esse controle, ele deve ter esse controle prévio, intersubjetivo, né? E nós, enquanto sociedade, nós, enquanto juristas, os acadêmicos de direito, quando exigem dele, também é um outro, que ele se conforme a essa construção intersubjetiva, é uma intersubjetividade aqui e agora, né? É nós que estamos discutindo, de novo, dizendo assim, olha, queremos a segurança de que não saia da produção subjetiva, né, daquele juiz qualquer coisa. Exato. Ele não pode dizer qualquer coisa, ele pode dizer, mas ele tem um espaço interpretativo, ele pode dizer muito, mas não qualquer coisa, assim como o Supremo diz, em 2016, né, quando tu tem ali institutos como trânsito em julgado, nós sabemos o que é isso, é uma historicidade que construiu esse trânsito em julgado, uma sentença penal condenatória, se sabe o que é isso, não é uma decisão colegiada de segunda instância. Quer dizer, isso é conhecimento comum do jurista. Agora, quando ele diz mais do que isso, parece que aí ele está fazendo algo que estaria limitado pela linguagem jurídica, né? Jaci, lamentavelmente, nosso tempo é curto para a gente discutir sobre coisas tão importantes, porque ao fim e ao cabo nós estamos falando aqui sobre direito, né, e sobre o que é não direito também, que em alguma medida isso está velado, né, pelo sistema, mas eu gostaria de agradecer muito a tua presença, as portas do programa sempre abertas e aproveitar o ensejo para te parabenizar também pelo trabalho de todos esses anos aqui no curso de Direito da Unifra. Obrigado, é sempre um prazer estar contigo, assim, é sempre muito rica essa conversa. Obrigado. Agradecemos a você pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!